Quem se dispõe a agredir verbalmente e a acusar sempre, encontra panoramas sombrios em todo lugar para verberar. O maledicente converte-se em vaso impuro, carregado de emanações deletérias, transandando odores desagradáveis. Tem a visão empanada pela treva da suspeita, o coração amargurado pelo clima da intranquilidade, a mente atormentada pelos cipós da dúvida. Elabora conceitos negativos e faz-se arma destruidora na economia da vida, sempre pronto a disparar dardos venenosos em todas as direções. Não poupa, não se apieda de alguém. As vidraças da alma, todavia, estão sempre sujas, o que impede veja claro o sol que brilha e o limpo caráter do próximo que se mantém inatacável. Guarda cuidado com o maledicente. Elege o silêncio e a oração junto a ele, precatando-te de ferir e malsinar com os estímulos dele. Para preservar-te do mal que a peçonha das acusações indébitas produz, calca aos pés a tentação de censurar, considerando as próprias limitações e deficiências. Aquele que arde nas labaredas do erro pode estar lutando contra as chamas e dispensa o combustível nefando da observação deprimente. Quem tombou, vítima do carro desgovernado da conduta, talvez a venha comandando. Basta que desejes identificar em cada coração um acidente positivo e várias qualidades morais que ele conduz te surpreenderão. As províncias do espírito são inescrutáveis a observadores apressados. Acende tua lâmpada da bondade, onde a noite se estenda e converte os braços em trave de misericórdia, silenciando o reproche, a acusação, a admoestação. Os infelizes já se encontram justiçados pela própria incúria. Sê tua clara face da manhã para eles, em nome do radioso sol do amor. A princípio é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Então, ei-la vibrar como estrela sonora. É a prece a refugir por milagrosa flama, glória de quem confia e poder de quem ama, por mensagem solar, cindindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos, Pai Nosso. E através dessa luz, Deus responde, meus filhos. Oração, paz nos caminhos, louvor da alegria sã. Escuta a orquestra dos ninhos, vibrando pela manhã. A prece, no fundo, encerra clara lição a saber. Semente lançada à terra, que a terra vai devolver. Oração,
para ser bela, petição que não agite, deve ser como a janela por onde o sol nos visite. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui em mais um encontro de música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. São Bento de Núrcia, nascido Benedito de Nórcia, que viveu nos séculos IV e V da nossa era, foi um monge organizador da chamada vida monástica, da qual se origina a ordem beneditina, e ele experimentou em uma vida isolada o caminho da devoção, o qual derivaria em seus códigos de comportamento, compromissos assumidos por seus discípulos, sendo, dentre eles, o primeiro e irrenunciável busca sincera de Deus sobre o caminho traçado pelo Cristo humilde e obediente, ao amor do qual ele nada deve antepor, e precisamente assim, no serviço de outro, ele se torna um homem do serviço e da paz. É dele a conhecida máxima ora et labora et legere, ora trabalha e estuda, caminhos seguros para o encontro com Deus. Hoje, pensando naqueles que se dedicaram à ligação com o mais além, falaremos sobre a oração, canal seguro de conexão com a espiritualidade, transcendência e sinal de humilde subserviência do indivíduo às soberanas leis de Deus. A palavra oração tem sua etimologia no termo latim oratio onis, cujo significado é discurso, prece. Pode também, por derivação do verbo orar, significar ato de abrir a boca, indo além para permitir que deste movimento saiam do coração as palavras as quais serão encaminhadas aos destinatários da oração. O fato é que todo ato religioso tem-se duas vertentes, as quais devem caminhar juntas, permitindo a conexão do discípulo à fé e, por esse caminho, ao transcendente sagrado objeto da conexão. São elas a mística, aqui entendida como todo o conjunto ritualístico inerente ao ato religioso, e a ética, ação transformadora do profitente em função dos ensinos e direcionamentos dos códigos orientadores da religião professada. Assim, para que sejam verdadeiramente experimentados os efeitos de uma conexão superior, é esperado que a mística e a ética trabalhem em sintonia. Quando a mística é envolta em ritualísticas superficiais que distanciam o fiel das profundas transformações éticas, não passa de uma fórmula morta, muito comum em comunidades ainda indispostas às renúncias requeridas pelas grandes transformações. Atos periféricos destituídos de efeito espiritual ocorrem com agrado e engodo às almas ávidas pelas portas largas da salvação. Ao contrário, místicas consonantes à ética são normalmente palco de gloriosas ressurreições. O ato de orar não é diferente. Existem fórmulas bem elaboradas de discursos eivados de hipérboles e adjetivações, excluídas do entendimento acerca das palavras ali proferidas, sem acesso ao coração dos orantes. Dessa forma, tornam-se inócuas, mesmo que haja ali maceração de corpos em simulacros de arrependimento. Em verdade, para o verdadeiro orar, não há fórmulas, não existem palavras certas, coração a coração, alma a alma, mente a mente. Perfeita sintonia entre espíritos que conversam nas ondas das harmonias universais. A esse respeito, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, um espírito amigo nos adverte de que deve haver sempre um sentimento de piedade, animando o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. E complementa: purificai, pois, os vossos corações, não consintais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade
e justiça. Em termos de oração, o orante deve estabelecer sintonia com aqueles a quem se destina a oração, permitindo o intercâmbio e a ação intercessória consequente. Aquele que ora certamente crê no ato que pratica, sendo a prática ordinária recomendada como método de ascensão espiritual, pois fixa na mente o estado de conexão com as entidades alcançadas pelo ato de orar, fortalecendo as disposições para o necessário movimento da alma em prol das boas ações transformadoras. Da mesma maneira, deve o praticante da oração conhecer o sentido simbólico da mística envolvida no ato de orar, bem como o sentido estrito das palavras ali proferidas. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, ao afirmarmos "seja feita a sua vontade", devemos saber que, se atendidas, aquelas palavras têm o mesmo sabor do "podeis beber do cálice que eu hei de beber"? Quando a vontade de Deus se realiza em nós, será que estará em conformidade com os nossos atuais desejos ou apenas usamos da fórmula sem saber de fato o que aquilo representa? Atualizar o desejo ético fortalece a mística, tornando a oração um verdadeiro encontro entre provedor e solicitante. Daí advindo os resultados da oração. Jesus nos ensinava que o ato deve ser eivado de força de sentido, destituído de fórmulas e lugares. A ação é silenciosa e individual, sem imitações por modelos preconcebidos, em contextos diferenciados daqueles nos quais se enquadra o orante. Em Mateus capítulo 6, verso 5, quando orares, dizia o mestre, não sejais como os hipócritas, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Em outra passagem, se referindo à devoção total, adverte que a oração é entrega despretensiosa, ausente de outros interesses, que não a verdadeira submissão e a busca pelas energias necessárias aos enfrentamentos. E aos desavisados, ai de vós, doutores da lei, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar encenais longas orações. O espírito Joana de Ângeles, reconhecendo os efeitos benéficos da oração, recomenda que ela deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial na condição de tesouro com possibilidades incomuns para o serviço da edificação interior, posto que a energia vigorosa que restabelece o ânimo do orante, enquanto este procura sintonizar emocionalmente com as fontes geradoras da vida. Recordando o Ora et Labore et Legere de São Bento de Núcia, o Espírito Emmanuel recomenda: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. Ação é serviço, oração é força, continua o benfeitor. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E, através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. É o movimento da alma em busca do mais além na profundidade do si mesmo, aurindo nesta fonte fecunda e infinita as disposições necessárias às resoluções e transformações, sobretudo aquelas que ultrapassam os limites atuais das forças, demandando cuidados especiais e auxílio intercessório de mais alto valor. Os espíritos puros verão a Deus. Os caminhantes da estrada podem sonhar com este encontro, ensaiando em conversações edificantes com o Criador este tão ansiado momento, mediante a oração proferida com as palavras advindas das valorosas minas do coração. Sentimento de entrega sincera, palavras de conexão profunda, são condicionantes para que a oração seja um momento único na vida do orante, permitindo o labor na vida cotidiana, o aprender através do estudo e a ciência da existência de Deus em suas vidas. Por fim, atendendo aos conselhos do nosso irmão Antônio Gonçalves da Silva, Batuíra, por intermédio da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, na bigorna candente, os nossos pensamentos são burilados para o entendimento superior. Descansem a mente quanto possível e retirem um pequeno trecho de minutos no caminho diário para o nosso encontro através da oração.
deixar meu coração mais aberto. E mesmo que ele se sentisse aflito, acolheria quem estivesse por perto. Desde então, essa é minha oração. Desde então, essa é minha oração. Há momentos em que eu tenho medo, mas há uma voz que me encoraja sempre mais. E se às vezes tudo parece perdido, logo me lembro que em meu peito mora a paz. Desde então, essa é minha oração. Desde então, essa é minha oração. Mergulhe dentro de si e vai sentir uma luz te banhando. Seu corpo ficando mais leve, mais leve. Suavemente soltando, 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 soltando. Descobri que o coração é a porta do paraíso, e na mesma hora meus lábios se abriram em sorrisos. Descobri que as dores são despertadores que nos curam e nos mostram a direção pra iluminação, a direção pra iluminação. Desde então, essa é minha oração. Desde então, essa é minha oração. Desde então, essa é minha oração. Desde então, essa é nossa oração.
A existência é comparável ao firmamento que nem sempre surge anilado. Dias sobrevêm nos quais as nuvens da prova se entrechocam de improviso, estabelecendo o aguaceiro das lágrimas. Raios de angústia varrem o céu da esperança. Granizos de sofrimento apedrejam os sonhos. Rajadas de calúnia açoitam a alma. Enxurrada, carreando maledicência, invade o caminho anunciando subversão. Multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino em que nos verificará o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. Entretanto, a facilitação de cada problema solicita 3 atitudes essencialmente distintas, tendendo ao mesmo fim: silêncio diante do caos, oração à frente do desafio, serviço perante o mal. Se a discórdia ameaça, façamos silêncio. Se a tentação aparece, entenebrecendo a estrada, recorramos à oração. Se a ofensa nos injuria, refugiemo-nos no serviço. Toda perturbação pode ser limitada pelo silêncio até que se lhe extinga o núcleo de sombra. Toda impropriedade mental desaparece se lhe antepomos a luz da oração. Todo desequilíbrio engenhado pelas forças das trevas é suscetível de se regenerar pela energia benéfica do serviço. O trânsito da vida possui também sinalização peculiar. Silêncio previne contra o perigo. Oração prepara a passagem livre. Serviço garante a marcha correta. Em qualquer obstáculo, valer-se desse trio de paz, discernimento e realização é assegurar a própria felicidade. SOS é hoje o sinal de todas as nações para configurar as súplicas de socorro, e na esfera de todas as criaturas existe outro SOS, irmanando silêncio, oração e serviço, como sendo a síntese de todas as respostas. Ora e vigia, não cesses teu combate à tentação. No templo de nossas preces, guardamos o coração. Ora e vigia, trabalha na rota de teu dever. A vida é a nossa batalha. Foge ao repouso e ao prazer. Ora e vigia, sublima o teu amor fraternal. O bem que não desanima é a vitória contra o mal. Orando, vigia dando ação aos dias teus. Serviço de cada dia é bênção da luz de Deus. Fagundes era, dentre aqueles companheiros de jornada, sem dúvida o que mais se afeiçoava aos ditames da religião que professava. Diariamente, ao despertar, fazia da oração a sua principal rotina, da qual não se afastava por nenhuma hipótese. Fazia toda a ritualística que lhe fora ensinada pelos seus preceptores. Contudo, ao orar, ficava em dúvida. Não acerca da fé em si, essa estava absolutamente em dia, mas sobre o processo. Em sua mente irrequieta, perguntava-se como, de que forma, aqueles pensamentos, aquelas palavras transladariam as mais longínquas distâncias para alcançar aqueles a quem eram dirigidos. Será que havia algum meio de transporte, um canal físico, uma espécie de telepatia ou algo parecido que fizesse com que os segredos tão bem guardados pudessem chegar aos que lá se encontravam, fosse esse lá aonde fosse? Invariavelmente era iniciar a oração e imediatamente a pergunta lhe assaltava o pensamento: como será?
É claro que, embora fosse tomado por tais impulsos mentais, estes não chegavam a abalar a ciência das suas comunicações, as quais eram sempre eivadas de louvor dedicado, petitório esperançoso e gratidão sincera. Fagundes era um bom fiel. Passados muitos anos de prática diária da oração, cumprindo os desígnios inexoráveis da vida, Fagundes passou desta para uma melhor, e ao despertar em um local para onde fora encaminhado, deu-se conta de que estava no tão falado mundo espiritual, morada daqueles que foram na terra almas viventes, agora livres das amarras do corpo. Experimentou sensações de todo matiz em um primeiro momento. Deu-se conta dos objetos colocados ao seu redor, os quais irradiavam uma luz diferente daquelas emanadas pelos objetos da terra. Eram mais diáfanos, cores suaves, contornadas por uma luz branda, qual aquelas que aureolavam as cabeças dos santos. As paredes eram iguais às da terra, as portas idem, mas ao olhar pelas janelas envidraçadas podia contemplar as construções, a vegetação, as ruas, seus transeuntes. Tudo tinha algo de diferente e era ao mesmo tempo igual àquelas da cidade onde morava. Aprumado nas forças, tentou sair por uma das portas e ganhar a rua, o que conseguiu fazer sem o mínimo esforço. Andou pelas calçadas iluminadas daquele novo habitat, agora em busca das orientações necessárias, quando deparou-se com um senhor que parecia aguardá-lo. Vez que esboçava um sorriso convidativo ao abraço, típico dos amigos sinceros. Aproximou-se, se apresentando ao Senhor sem mais delongas. Falou do seu nome, da sua experiência que tivera ao chegar ali e parte da sua vida, e por alguns momentos pensou serem tais explicações dispensáveis, uma vez que o homem parecia auscultar os segredos mais íntimos. Feita a pausa pós apresentações, o homem passou a discorrer sobre ele, iniciando a rica conversa que seria travada a partir de então. Chamo-me Jeremias, sou habitante da Cruzada da Esperança há muitos anos e fui escolhido para ciceroneá-lo, acomodá-lo na colônia. Fagundes imaginou-se qual aqueles espíritos que ouvira falar em livros espiritistas trazidos por parentes em visitas cordiais à sua residência, agora confessando a si mesmo uma certa decepção, posto que os tomara desde sempre por quimeras, fruto da imaginação ativa de crentes, inocentes úteis a serviço de lobos vorazes de incautas mentes. Seria verdade tudo aquilo? Sentiu-se algo deslocado, sem saber como proceder dali por diante. Olhava cabisbaixo as pontas dos pés, quando de súbito lembrou-se das orações e da sua grande dúvida. Certamente que poderia contar com a prestimosa ajuda de Jeremias para o esclarecimento. Levantou a cabeça, olhando fixamente para o seu interlocutor, amigo, e perguntou: Jeremias, o que sabe sobre a dinâmica das orações? Contou ao amigo o que se passava em sua mente naquelas horas em que se dedicava à oração e das suas dúvidas. Qual seria o meio? Como? De que forma? Jeremias ouvia atentamente as colocações de Fagundes, tentando encontrar nos refolhos das suas lembranças uma forma contundente de esclarecer aquelas inquietantes dúvidas do novo amigo. Resolveu então levar Fagundes a um passeio pela colônia, justamente àqueles departamentos dedicados à comunicação espiritual. Saíram os dois companheiros em direção do departamento dos petitórios, espécie de escritório que tratava de todas as demandas que chegavam à colônia enviadas por intermédio das orações. Chegando lá, era um prédio alto, envidraçado, dotado de amplas salas e mesas, espécies de baias onde atendentes ficavam à disposição das chamadas ordens do céu. Dotados de manuais de procedimento, cada baia continha um monitor conectado a uma espécie de fone, mediante o qual podia-se ouvir os clamores dos orantes e também transmitir para estes as mensagens contidas nos seus manuais. Fagundes observou que na parte de cima da baia havia uma luz que iluminava o atendente, a qual mudava constantemente de cor. Indagou a Jeremias sobre aquele estranho aparelho e qual a sua finalidade.
ao que, para melhor esclarecer, Jeremias o convidou para aproximar-se de uma jovem que iniciava um atendimento. Perceba, amigo Fagundes, que a jovem atende a uma pessoa que na terra ora. Trata-se de um jovem que, arrependido de ter feito algo contra seus pais, agora clama por forças para pedir a estes desculpas pelo mal feito. Observe que este pleito, por se tratar de demanda menor, dá àquela luz sobre a cabeça da jovem um amarelo fraco, sem maior destaque. Este, em verdade, é um indicador de providências, o qual desperta a atenção do grupo para as demandas mais urgentes. À medida em que falava, a conversa da jovem com o orante da terra pareceu mudar de figura. O jovem, ao receber como insight, vindo da atendente as mensagens de praxe, confiança em si mesmo, respeito aos pais, amorosidade, etc., foi revelando os reais motivos dos seus atos e daí foi descambando para uma total falta de vontade de viver. Imediatamente, a luz que era tibiamente amarela tornou-se azul e foi gradando para mais azul à medida que o jovem aumentava as suas revelações. Imediatamente, Fagundes percebeu que outros espíritos identificados por Jeremias como supervisores se aproximavam, agora munidos de equipamentos, tais quais o psicoscópio e o plasmador, o qual era capaz de projetar na mente do rapaz imagens capazes de tirá-lo daquela crise, transportando para um espaço de confiança com o fito de demovê-lo das ideias destruidoras que o corroíam. Percebe, Fagundes, explicava o paciente Jeremias, que aqui não operamos milagres? As orações são clamores da terra, para os quais devolvemos imagens e mensagens pertinentes ferramentas de soerguimento dos solicitantes. Mais além, percebeu uma luz verde sobre outra operadora e perguntou sobre ela. Jeremias informou que ali era uma oração de uma mãe que velava o corpo doente de um filho querido. Aquela era a forma mais expressiva de comunicação e o verde denotava prioridade máxima aos atendimentos. Intrigado com a quantidade de trabalhadores naquele departamento, Fagundes perguntou a Jeremias o que teria levado aqueles espíritos a escolherem este trabalho. Podiam estar passeando como outros que vira pelo caminho, contemplando as belíssimas paisagens da colônia, ao que o atento Jeremias respondeu Fagundes. Estes aqui são os que se desesperaram na terra, são aquelas mães que choraram sobre os corpos inertes dos filhos mortos. São os vencidos das guerras contra os moinhos de vento do planetinha azul. São os filhos do Calvário que aqui encontram lenitivo para as dores de outrora, convertidas agora em redentor serviço em prol do bem. Fagundes, emocionadíssimo, podia agora entender o valor de uma oração e de quanto de esforço a espiritualidade emprega para atendê-la. Levantou-se dirigindo à parede onde um avental, aqueles usados por trabalhadores, parecia esperar por ele, perfeitamente ajustado em suas formas. Foi abotoando casa por casa em um misto de alegria e ansiedade. Afinal, agora sabia exatamente o que iria fazer. Aproximou-se de uma mesa, sentou-se, colocou o fone e agradeceu, pois ali fora dissipada a única dúvida que ainda permanecia entre ele e Deus. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz.
tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. E respondendo ao discípulo que lhe pedira ensinasse a orar, disse o mestre generoso: quando rogares amor, não abandones o próximo ao frio da indiferença. Quando suplicares o dom da fé viva, não relegues teu irmão à descrença ou à tortura mental. Quando pedires luz, não condenes teu companheiro à perturbação nas trevas. Quando solicitares a bênção da esperança, não espalhes o fel da desilusão. Quando implorares socorro, não ouvides a assistência que deves aos mais necessitados. Quando rogares consolação, não veicules o desespero à margem do caminho. Quando pedirdes perdão, desculpa os que te ofendem. Quando suplicares justiça, em favor da própria segurança, não te descuides da harmonia de todos que precisas assegurar ao preço de tua renunciação e de tua humildade, a benefício dos que te cercam. Se reclamas pela claridade da paz, não estendas a sombra da discórdia. Se pedes compreensão, não critiques. Se aguardas concurso do céu, não menosprezes a colaboração que o mundo te pede à boa vontade. Assim como fizeres aos outros, assim será feito a ti mesmo. Segundo plantares, colherás. Não ouvides assim que a vontade do Senhor é também a lei eterna, e que tudo te responderá na vida conforme os teus próprios apelos. Vai, pois, e orando, perdoa e ajuda sempre. Foi então que o aprendiz, reconhecendo que não basta simplesmente pedir para receber a felicidade, passou a construí-la através do serviço à felicidade dos outros, compreendendo por fim que somente pelo trabalho incessante no bem poderia orar em perfeita comunhão com a bondade de Deus.
Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de melancolia justificável. As atividades do estudo edificante obrigariam mais o trabalho da revolução, de alguma maneira, experimentaria interrupções naturais. A expectativa intraduzível pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao final da reunião, expressou os olhos lúcidos para o céu e suplicou de maneira fervorosa: Pai, acende a tua luz divina em torno de todos aqueles que te esqueceram da vitória, nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda a que não se envergonham de ostentação de felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre, Senhor, os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormem nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que esqueceram a obrigação do serviço ao próximo. Apiada-te das sabedorias que ocultaste, a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta, Senhor, os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo à frente da eternidade. Ergue, Senhor, os que caíram vencidos por excesso de conforto material. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende, Senhor, paternas mãos a todos os que esqueceram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes deu grave no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostrava lágrimas nos olhos. E no alto, a lua radiosa em plenúrio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade, de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. A oração para a inteligência que aceitou a luz da fé viva, em todas as circunstâncias, será um templo em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio. Uma fonte em que possamos aliviar a alma opressa. Uma torre da qual divisemos horizontes novos. Uma estação que projete nossa mensagem de sofrimento ou de júbilo para o céu. Um campo em que semeemos as bênçãos da intercessão e do amor. Uma passagem
que nos confira acesso aos montes mais altos da vida. Um bálsamo que cure nossas chagas interiores. Uma lâmpada que acendemos para a jornada. Uma sentinela que nos defenda contra o mal. Uma flor que espalhe o perfume de nossa esperança. Um altar em que possamos a voz divina através da consciência. Um diapasão que coloque nossos desejos no tom sublime da vontade celestial. Jesus orou sempre. Seja a prece a claridade diurna sobre o roteiro dos nossos destinos. Protetor, aqui me ponho aos seus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Antes de pedir pão à providência divina, não menosprezes o esforço por obtê-lo. Antes de rogar a paz em teu benefício, não ouvides a consciência reta para que a tranquilidade não te abandone. É preciso lembrar que as súplicas humanas não devem estorvar as concessões divinas. Sendo a Terra nossa escola multimilenária, cada aprendiz dentro dela recolhe a lição que lhe cabe.
É por isso que vemos a cada passo dificuldades materiais que preservam a integridade do espírito, moléstias que funcionam por mazelas do corpo em favor da higiene da alma e inibições físicas que asseguram a defesa do coração contra a descida ao despenhadeiro. Aprendamos a ver nos infortúnios de agora os elementos vivos que nos garantirão a felicidade depois. Campo adentro do Espiritismo com Jesus, não podemos abraçar na prece a válvula de escape injusto. Sabemos que a ordem universal não nos perde de vista e que todos recebemos hoje de acordo com as nossas obras de ontem. Assim sendo, mantenhamos a oração como escada de luz, no intercâmbio com o plano superior, à procura da inspiração divina, de modo a sermos mais úteis ao próximo e mais conscientes em nós mesmos. E, não desconhecendo a nossa obrigação de aprender e servir infatigavelmente, peçamos ao Senhor não para que a nossa cruz se desfaça antes do momento oportuno, mas que se nos amplifique a resistência nos ombros, a fim de que a suportemos com a dignidade devida. Valiosa é a prece, que transforma situações e paisagens exteriores, embora muitas vezes nos aumente os compromissos. Entretanto, é imperioso não esquecer que a oração mais sublime é aquela que nos renova por dentro, ajudando-nos a crescer mentalmente para discernirmos com segurança e amparando-nos a visão íntima para que sejamos cada dia, não na pauta de nossos próprios desejos, mas segundo a vontade sábia e misericordiosa de Deus. Lembra-te de Deus, para que não ouvides a tua alma no labirinto das sombras. O Criador vive e palpita na criação que o reflete. Quando estiveres ferido pelas farpas do sofrimento, lembra-te de Deus, que em muitas ocasiões socorre a terra seca por intermédio de nuvens tempestuosas. Quando te sentires revoltado ante as misérias do mundo, lembra-te de Deus, cuja majestade permanece incorruptível no próprio fruto podre, através da semente pura, em que a planta se renovará, exuberante e vitoriosa. Lembra-te de Deus e aprende a não julgar com os olhos físicos, que apenas assinalam na terra ligeiras nuances da verdade. Tudo nos infinitos domínios do infinito universo é transformação incessante para a glória do bem. Em razão disso, o mal é sempre efêmero nevoeiro na exaltação da eterna luz, e toda sombra, por mais dilatada no espaço e no tempo, não passa de expressão transitória no jogo das aparências. Não reproves assim o solo estéril pela carência que patenteia, e nem condenes a víscera cadavérica pelo bafio que exala, porque amanhã a bondade de Deus pode reunir um e outro, com eles edificando um berçário de lírios. Não te antecipes à justiça do Pai Celeste quando fores incomodado, porque o Pai Celeste sabe distribuir o pão e a corrigenda com os filhos que lhe constituem um patrimônio de excelso amor. Ainda mesmo diante do inferno que nós criamos na consciência com os nossos erros deliberados, ei-lo bondoso a expressar-se com seu divino devotamento, transformando-o em lexívia que nos sane as mazelas da alma. Trabalha, ajudando sempre, na certeza de que Deus sustenta a vida, para que a vida se aprimore. Assim sendo,
No princípio de cada dia ou no começo de cada tarefa nova, faze da oração a nota inicial de teu passo primeiro, para que te não falte a inspiração do céu em toda medida justa. Quando fatigado, seja Deus teu descanso. Quando aflito, seja Deus teu consolo. Quando supostamente derrotado, seja Deus teu arrimo. Quando em desalento, seja Deus tua fé. Ergue diariamente um templo vivo de amor a Deus em teu espírito e rende-lhe pleito incessante através do serviço ao próximo nas lutas de cada hora. Em todos os lances de nossa peregrinação para os cimos, lembremo-nos de Deus, para que não estejamos esquecidos de nós. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis um movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos nós, aqueles que imploram a vossa assistência. Inclui, Senhor Jesus, para que os mensageiros de Deus e com especialidade a Pleiade, que constitui o Espírito Verdade, o Espírito Consolador, oriente-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz, Senhor Jesus, seja sempre sobre cada um de nós. Que assim seja. E é morrendo que se vive.